Bitcoin aos 60 mil dólares. Esse é o patamar que eu acredito que temos boas chances de voltar caso o topo do ciclo de alta já tenha sido marcado nos 126 mil dólares. Nesse vídeo, pessoal, eu vou focar especificamente no cenário da continuidade do ciclo do Bitcoin, que foi de 4 em 4 anos desde 2009. Eu sei, pessoal, que muitos de vocês vão falar nos comentários que o ciclo do Bitcoin mudou. E eu, de fato, concordo que existem sim chances significativas do ciclo ter sido quebrado, mas na minha opinião essa tese ainda não se confirmou, ok? Nesse vídeo eu vou abordar exclusivamente a possibilidade da continuidade de queda durante todo esse ano. Para isso, hoje vamos falar dos seguintes tópicos: revisitar os ciclos passados do Bitcoin, entender a principal mudança de cada ciclo. Depois eu vou te falar até onde eu acho mais provável do Bitcoin cair em 2026 e, por último, a estratégia que você deve seguir durante todo esse ano. Para entender esse raciocínio, fica comigo até o final desse vídeo e vamos nessa. E se eu te dissesse que no passado o Bitcoin já caiu 75 a 86% algumas vezes, isso te assustaria? Pois conforme esse gráfico da tela, pessoal, o Bitcoin sempre passou por ciclos de 4 anos, sendo 3 anos de alta e 1 ano de baixa. As quedas aconteceram em 2014, 2018, 2022, ou seja, 2026 seria um ano de queda novamente. Então, primeiro ponto de alerta aqui, que vamos retomar aí mais pra frente nesse vídeo, é que você precisa estar ciente do risco e mensurar a sua exposição a esse mercado aqui especificamente de forma compatível com o seu perfil de investidor. Por isso, se você se sentir incomodado aí, né, imaginando uma queda de possíveis 60%, provavelmente você tem mais cripto no seu portfólio do que você deveria e, quem sabe, pode até diminuir a sua exposição. Eu tô adotando esse percentual de 60% como uma referência inicial, porque conforme vimos, as quedas estão diminuindo com o passar do tempo. Se na última temporada de baixa tivemos uma queda de 77%, na minha opinião, por mais que o mercado tenha mudado, uma queda aí de pelo menos 50% em relação, né, à máxima histórica que está marcada atualmente nos 126 mil dólares, eu diria que 50% é bem provável. Por outro lado, uma queda que eu diria ser pouco provável na minha visão, ficaria aí a partir dos 65%. Com esses dados, podemos fazer aí uma simulação na faixa de preço que o Bitcoin pode chegar com base, né, nesses percentuais de queda, a partir do percentual de 45% para sermos, né, mais conservadores e diminuindo para 50%, 55%, 60% até 65%. Simulando então, pessoal, a reação do mercado aí, digamos, passo a passo, vamos lá. Se o Bitcoin cair 45%, ele volta para a faixa dos 69 mil, 70 mil dólares. Nesse patamar, basicamente, temos o topo do ciclo anterior, do final de 2021, conforme eu indiquei com a linha amarela nesse gráfico. Esse patamar também foi responsável por congestionar o Bitcoin durante 6 meses em 2024, ou seja, é uma faixa de preço aí, né, de memória do mercado, e por isso já passa a ser um patamar aí interessante para pelo menos, né, começarmos nossas compras. Se perdermos o patamar de 70 mil dólares, com certeza, né, vai frustrar um pouco mais o mercado e, consequentemente, devemos buscar patamares abaixo na casa dos 60 mil dólares, que, conforme vimos na tabela, seria uma queda de aproximadamente 50% a 55%. Nesse patamar, temos a média de 200 semanas, ou seja, uma média de longo prazo, que, conforme podemos ver nesse gráfico, compras abaixo dela sempre foram bem interessantes e que atualmente está na casa dos 58 mil dólares, mas que deve continuar subindo aí aos poucos durante os próximos meses, chegando aí na casa dos 60 mil dólares. Em seguida, temos outro indicador que eu gosto bastante, pessoal, que é o preço realizado do Bitcoin, ou seja, o preço da última transação de cada moeda dividida pelo número de Bitcoins que estão em circulação, o que nos dá uma média geral do seu preço. Conforme esse gráfico da tela, o indicador está na casa dos 55 mil dólares e aparentemente já está aí se estabilizando. E como podemos ver, os preços ficam abaixo dessa linha amarela por pouquíssimo tempo, ou seja, são uma excelente oportunidade. Indo mais a fundo ainda, pessoal, pegando um dos indicadores mais extremos, é o preço realizado dos investidores de longo prazo, que, como o próprio nome já diz, já leva em consideração apenas a última movimentação das moedas que ficaram imóveis por um prazo maior, de pelo menos meio ano. Como esses investidores pensam no longo prazo, com certeza é uma referência bem interessante para seguirmos. E conforme esse gráfico
gráfico da tela, acreditem se quiser, esse indicador pode nos levar de volta para casa dos 40 mil dólares. Porém, já adianto que na minha visão, a chance de realmente chegarmos nos 40 mil dólares é mínima, ok? Para mim, no pior dos casos, a gente pode buscar aí a casa dos 50 mil dólares, onde, né, chegaremos aí a um patamar psicológico do número redondo. Eu acho bem difícil irmos abaixo disso. E agora, entra a pergunta que eu mais recebo nas minhas lives semanais aqui para os assinantes, pessoal. Thales, com todo esse pessimismo esse ano, compro agora ou deixo só mais pro final do ano? Devo esperar os 50 mil dólares? E se você tem outras dúvidas como essa, seja qual for o mercado, renda fixa, ações, FIIs, aqui na Finclass, pessoal, temos lives diárias, cada dia da semana com um analista diferente. E já te adianto que geralmente eu respondo 100% das perguntas nas lives de criptoativos toda sexta-feira. Para ter acesso aos analistas da Finclass é só clicar no link da descrição. Pessoal, o principal fator para a tomada de decisão de quando você deve comprar é você conhecer profundamente aí o seu perfil de investidor e o tamanho da sua carteira de investimentos. Com isso, você consegue definir qual que é o risco que você está disposto a correr. Por exemplo, Thales, eu tolero um prejuízo momentâneo aí de 5 mil reais. Ok, vamos dizer que hoje você poderia alocar no máximo 10 mil reais, porque se de fato cairmos mais 50%, você ainda ficaria dentro dessa tolerância de 5 mil reais. Só que o ideal, pessoal, é você não alocar 10 mil aí de uma só vez. Você pode dividir esse capital em 3, 5, 10 entradas aí de R$1.000, por exemplo. Desse modo, você estaria diminuindo o risco da sua alocação. E caso o Bitcoin caia mais do que a gente espera, você ainda teria, né, uma margem de tolerância para respeitar o seu limite de perda momentânea de 5 mil reais. Por isso, você não precisa ficar esperando 60 mil, muito menos, né, os 50 mil dólares para começar a comprar. Conforme eu comentei, a partir dos 70 mil dólares já fica extremamente interessante para você pensar no longo prazo. Só que nos 75 mil dólares já começa sim a ficar interessante, pelo menos. E na real é que a partir dos 80 mil dólares já é viável começar a comprar pelo menos um pouco, focando no longo prazo, coisa aí de pelo menos 4 anos. O que importa no final das contas, pessoal, é você ter um plano de ação e seguir à risca a estratégia. Por quê? Você vai traçar seu plano de cabeça fria, mensurar melhor o seu risco que está correndo conforme o seu perfil de investidor. Você não vai ser pego de surpresa e precisar tomar aí alguma decisão de cabeça quente, e vai diminuir o tempo de dedicação, porque você simplesmente vai executar o seu plano. Abre a exchange, compra, fecha e ponto final. Com tudo isso, você vai conseguir operar com um equilíbrio emocional e navegar por esse mar agitado aqui tranquilamente. A ideia é que quanto mais tempo vocês passam nas suas compras, mais conservadora vai ser a sua estratégia, porque você vai diluir bastante o seu preço médio. Enquanto quem concentra muitos aportes fica sujeito a uma faixa de preço menor e quem sabe pode ficar sem capital para continuar aportando em uma eventual continuidade da queda. 2026, na minha opinião, será um ano de baixa, com potencial de buscarmos aí pelo menos os 60 mil dólares, mas reforço, pessoal, não se preocupem apenas com este ano. Boa parte de 2027 ainda deve nos dar boas oportunidades, e será ainda o início da temporada de alta. Então, mantenham o foco no longo prazo. Deixa nos comentários por quanto você gostaria de comprar o Bitcoin e eu te vejo no próximo vídeo.